Ô, Nath, tá resolvido o problema da volância do Galo, Nath Fiuza? A gente torce para que sim, né, ô Thiago? Pelo menos agora tá chegando um cara de fato da posição, né? Acostumado a jogar como o primeiro volante, ainda que já tenha jogado também como segundo homem de meio campo. É aquele volante que carimba bastante a bola, né? O jogo passa bastante por ele, marca bem, mas ajuda também ali, apoia. Não é um volante que chega muito à área, que finaliza, mas é um cara que ajuda na condução do jogo, né? E o Atlético, por vezes, tem tido muitas dificuldades para enfrentar times mais fechados. Foi novamente o que aconteceu aí recentemente até contra o Remo, né? Já havia sido assim contra o Bahia também, no jogo na Arena MRV. Então tem esse cara que ajuda a dar dinamismo no meio-campo, a fazer a bola andar, digamos assim, é importante. Tomara que ele chegue com boas condições e que surpreenda, né? Tava na condição de reserva lá no River. O River não vive um bom momento na sua temporada, tá fazendo um investimento alto para trazer o Almada até para poder ressurgir, visando aí Copa Sul-Americana. O River que pode ser um potencial adversário do Atlético, né, mais pra frente na competição. Tomara que ele chegue e ajude nesse meio campo. Mas acho que ainda que nós tenhamos batido muito na tecla da necessidade desse primeiro volante, porque um cara com essa característica de mais marcação realmente sempre faltou nesse elenco, acho que só ele ainda não vai resolver todos os problemas do Atlético, que tá precisando de gente mais decisiva lá na frente, né, Thiago? Pois é, o Atlético agora com foco total na Copa Sul-Americana, virando a chavinha do Campeonato Brasileiro para a Copa Sul-Americana, e os jogadores treinaram agora pela manhã e posteriormente treinarão amanhã também pela manhã e à tarde voam para São Paulo. O Galo vai chegar em Guarulhos, em São Paulo à tarde, depois tem aquele pequeno ou pequenino, né, digamos assim, voo rasteiro ali para a cidade de Atibaia, onde o Atlético fica, né, naquele hotel famoso já às margens da rodovia, e depois no dia do jogo segue para Bragança Paulista. Para quem não sabe, Atibaia e Bragança ficam bem pertinho ali, da coisa de 25, 30 minutos no máximo. O Atlético focado, Thiago, e terá uma mudança, ou melhor, duas mudanças possíveis nessa relação de jogadores que deve sair daqui a pouquinho, ou amanhã, logo após o treinamento, para esse jogo contra o Bragantino. O Renan Lodge, ele vai reaparecer, claro, cumpriu a suspensão no jogo contra o Remo, e o Thiago Borbas não deve nem viajar, Thiago, porque tem uma multa, caso o Atlético queira utilizá-lo contra o Bragantino. Não tem essa necessidade do Atlético utilizá-lo nesse momento na Copa Sul-Americana, então o jogador deve ficar aqui em Belo Horizonte, aprimorando a parte física, principalmente. Ele que entrou lá no finalzinho do jogo contra o Remo e muito pouco tocou na bola, a verdade é essa, o Thiago Borbas, atacante. Agora a semana tá quente também, Thiago, não só por esse jogo, que é importante que o Atlético tenha o foco total sim nessa Copa Sul-Americana, mas quente também fora de campo. Isso porque a informação o Cláudio Rezende trouxe ontem já na Itatiaia, o Castanho, volante colombiano que está sendo contratado junto ao River Plate. O Atlético, inclusive, já assume essa negociação, diz que o jogador passaria por exames médicos para depois ser anunciado. Isso vai acontecer hoje, Thiago, mas tá da amanhã, porque o Kevin Castanho já está aqui, inclusive lá na sua terra lá, já deu uma chegadinha ali em Lagoa Santa no restaurante ontem, passou por... Eu achei que era Cipotânea. Não. O cara foi lá em Cipotânea já. Não, você assustou, eu vi que você assustou, mas é explicar. Ali em Lagoa Santa, foi lá, almoçou lá com o pessoal, tirou foto já com alguns atleticanos, o Kevin Castanho, deu pra ver nas redes sociais. Então o jogador passa aí por exames ainda nessa segunda-feira, deve ser anunciado, quem sabe já hoje pelo Atlético como novo reforço, e vem, Thiago, para aquela lacuna tão esperada aí de 1 ano e meio, né? Do camisa 5 do Atlético. O Kevin Castanho é camisa 5 na Colômbia e joga de primeiro volante. A pergunta é, quando é que ele vai estar em condição de jogo, né, Paulo Azevedo? Tem muito tempo que ele não atua, lá no River Plate não vinha sendo relacionado, pouco aproveitado. Será que ainda leva um tempinho aí pra ele ganhar uma condição de jogo? Ele até mostrou semana passada, a gente comentou aqui, você lembra, Thiago, que ele tava com um vídeo da parte física, aprimorando parte física, mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo, né? Tem aquela questão do ritmo de jogo. Ele não joga desde o mês de março pela equipe do River Plate, então já tem um bom período, mas foi pra Copa, entrou em 2 jogos da Copa do Mundo na seleção da Colômbia, foi convocado, esteve nos Estados Unidos disputando a Copa do Mundo, então a expectativa é que ele já esteja em condições o quanto antes, no máximo aí uma semaninha, 10 dias, para que ele possa se recondicionar e estar à disposição do Barba. Aliás, o jogador
estava no radar do Atlético, né, do Siga e tudo, mas tem o aval do Barba também. Conhece o jogador? Vamos por partes então. Você falou da novela que realmente tem se arrastado já por semanas, né? Mas o Atlético diz que esperaria até o último segundo para ter o Fred. E a novela vai caminhando sim, Thiago, para um final feliz. O Fred foi relacionado para o jogo eliminatório da Liga dos Campeões pelo Fenerbahçe na Turquia. E hoje pela manhã estava até apurando na imprensa turca, né? Já se fala que é questão realmente de poucos dias para que o Fred seja anunciado a saída dele do Fenerbahçe. O Atlético está conseguindo aquilo que queria, pediu ao empresário que fosse até lá para negociar essa saída, a rescisão contratual do Fred. Tem aquela questão toda que já foi explicada aqui várias vezes, do número de estrangeiros do Fenerbahçe. Então o Fred deve ser um desses estrangeiros a deixar o time, e ele, apesar de relacionado, por ser um jogo eliminatório e um cara de confiança do treinador, ele foi pro jogo. Mas deve ser a última partida do Fred com a camisa do Fenerbahçe, e aí nos próximos dias o Atlético pode sim anunciar a chegada desse tão sonhado jogador que é o Fred, que tem o desejo de jogar aqui e que o Galo também gostaria de contar com a presença dele. E o outro jogador que agora pela manhã o Atlético informou que foi negociado da base do clube é o atacante Lucas Loubach, da equipe sub-20. Ele vai para o Al Nassr, da equipe dos Emirados Árabes. O Atlético vai receber uma compensação financeira por essa negociação e, além disso, manter 30% dos direitos econômicos do Loubach. É um centroavante que surgiu na base do Atlético e agora vai para o mundo árabe. E o Al Nassr não é o Al Nassr. Não, é o Al Nassr. Muita gente confundindo, a gente vai jogar no time do Cristiano Ronaldo, não, é um outro time do futebol árabe. Aliás, o Atleta com essa política, né, de jogadores de base já sendo recolocados aí em outros clubes. Sobre o Fred, Fenerbahçe joga amanhã, 3:30 da tarde, contra o Sturm Graz da Áustria. É a terceira fase qualificatória, ainda terceira rodada qualificatória da Liga dos Campeões. Fenerbahçe tem uma vantagem grande, fez 2-0 no jogo de ida na Turquia. É sempre essa novela, a torcida do Galo assiste o jogo do Fenerbahçe esperando o Fener ser eliminado, ele avança e o Fred não vem. Vamos ver amanhã, tá com a vantagem grande, 2-0. Paulo Azeredo, preparação do Galo, quarta-feira, meu amigo, jogo importantíssimo nas pretensões da temporada, o Bragantino pela frente, Azeredo. Pois é, alguns jogadores até o Barba explicou, né, na coletiva logo após o empate com o Remo 2-2, digamos que não foram poupados, mas por questão física, de sequência, eles realmente só entraram durante o jogo, então o Atlético tem um foco sim nessa competição, Thiago. E aí treinou agora pela manhã, treina amanhã pela manhã e à tarde, 3 horas, vai para Guarulhos, São Paulo, depois aquele pequeno voo rasteiro para Atibaia. Aí na quarta-feira, 7 horas, tem o Bragantino pela Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de ida. O Barba disse, tem que ser inteligente, saber jogar, são 180 minutos. O Barba é um cara que gosta dessas competições de eliminatórias, né? Mata-mata. Então o Atlético vai para lá para buscar, né? Vai buscar um bom resultado para depois decidir em casa, Thiago. Eu também sou o mais galo, mas tende a ser 2 jogos bastante equilibrados, né? Você destacava há pouco até a proximidade dos times na tabela, né? São 2 equipes aí, o Bragantino passou pelos playoffs, né? Não teve muita dificuldade para eliminar o Sporting Cristal, o Atlético também vem caminhando na Copa do Brasil, buscando suas classificações. Acho que tudo passa por fazer um bom jogo em Bragança Paulista e ter a condição de definir em casa junto da massa na Arena MRV. Ontem até acompanhava a partida entre Bragantino e Corinthians. O Bragantino é um time que também tem muita dificuldade para criar. Ontem até, acho que se eu não me engano, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Bragantino sequer tinha conseguido chutar gol no jogo dentro da sua casa. Então é um time também que tem dificuldade para gerar volume de jogo. Vamos ver como que o Atlético vai montar essa estratégia, né? Se vai dar mais a bola ao Bragantino para tentar jogar num contra-ataque, numa velocidade em que o Galo se sente mais confortável e dar ao Bragantino essa responsabilidade, justamente porque o Braga também não tem lá muito poder criativo, pode ser um caminho. Mas o mais importante é entender que é um jogo de ida e volta e o Atlético tem que se manter vivo para a partida da semana que vem na Arena MRV. E o Bragantino tem aquela política de muitos jovens no time. Essa turma pode sentir aí um confronto, camisa pesada do Galo nesse mata-mata, Lê. E tem também uma tradição de goleiro ruim, né? O Volpi entregou a paçoca, o Cleiton era o goleiro, lembra? Cleiton? Revelado pelo Galo. Nossa senhora, o falso 1, e o Volpi também entregou a paçoca. Eu acho que o Atlético tem um ligeiro favoritismo. Eu acho que tem mais jogadores com experiência, com rodagem, né? Acho que o Atlético tem toda a condição de passar. Claro, não vai ser fácil, não vai ser simples, mas eu aposto no Atlético sim, viu, Thiagão? Acho que isso aí é um pedido do Barba e é uma confiança. É mais um ou
uma confiança do Barba, um homem de confiança do Barba, eu acho. Tomara que não seja mais Léo Duarte, mais Borbas. Tomara. Tá, e já deu uma cornetada. Ô Cabido, sua opinião é o seguinte, o torcedor, o que irrita o torcedor atleticano são às vezes as sanfonas que o time vive. Pô, vai lá, ganha do Palmeiras, perde do Remo, empata com o Remo, aí perdeu ali do não sei aonde, aí consegue ganhar a vitória, sabe essas coisas? O Atlético não consegue ser regular. Ou os resultados podem até ser, mas estou falando de atuações, que brilhe os olhos do atleticano. E isso é o que o torcedor fala, basta ouvir os áudios pós-jogo aqui. O torcedor fala, ganhou, mas tá difícil, tá osso, hein? O Atlético não brilha os olhos. O que falta pra brilhar? Mas é difícil brilhar os olhos, até mesmo por causa da característica do treinador, CJ. É muito difícil mesmo, né? É um time que em alguns momentos ele é um pouco mais reativo, é um time que busca a transição em vários momentos, às vezes tem o controle da bola, mas não tem aquela qualidade para poder tomar conta ou controlar o jogo. Talvez o que falte ao Atlético CJ, para até mesmo brilhar os olhos do torcedor, mas eu acho muito difícil isso acontecer, é o Atlético amassar o adversário. É o Atlético colocar o time adversário nas cordas e falar assim, olha, hoje eu sou o senhor do jogo e hoje eu vou fazer o resultado em cima de você, a qualquer custo. Acho que falta isso para o Atlético e você vê isso em outras equipes, mas de uma maneira geral, CJ, dado ao elenco que a gente vê no Atlético, essas oscilações são normais. Agora, é curioso, né? A gente tá falando aqui de vitórias fora de casa. Talvez o resultado, entre aspas, tá, gente? É claro que tudo aqui é entre aspas. O mais acessível, a vitória mais acessível fosse contra o Remo e ela não aconteceu, né? Você ganha de um Palmeiras, você faz resultados importantes, né? Até mesmo em cima do Juventude. E contra o Remo, que a gente achava assim, nossa, vai ser um pouco mais tranquilo, você vai lá e não consegue, né? Porque do campeonato, CJ, fora de casa, olhando para a tabela de classificação, este seria o segundo jogo mais fácil do Atlético no campeonato. Mas o futebol ele não é feito apenas de tabela de campeonato, né? Existem dificuldades, existem momentos em que o clube vai sofrer. Aquilo que a gente falou no bloco passado, né, da questão da logística também, ela foi um fator complicador para o Atlético na semana, mas de uma maneira geral, CJ, para mim o Atlético ele tá dentro ali do que eu espero, sabe? Vai vencer jogos importantes e vai oscilar em jogos talvez não tão importantes assim. Eu discordo de vocês quando vocês falam que é um time que oscila muito. Para mim o Atlético, ele oscila pouco. Ele oscila pouco. O Atlético sempre joga... daquele jeito. Sempre joga ok, CJ. O Atlético, eu tava pegando aqui os últimos jogos, quando o Atlético havia tomado 2 gols. Foi contra o Juventude Las Piedras, a picanha. 3 meses atrás. 3 meses. O Atlético é um time equilibrado. Agora, eu concordo com você quando você fala, o Atlético não brilha. O Cabidão também falou isso. O Atlético não salta aos olhos, não tem aquele jogo maravilhoso. Então Mesmo a vitória contra o Palmeiras, não foi um jogo brilhante, vistoso, técnico, vistoso. Foi um jogo de muita concentração, de defesa sólida e eficaz no ataque. Teve lá 3, 4 chances, fez 2 e matou o jogo. Então, o Atlético, pra mim, ele é um time equilibrado. Eu vou te falar, então. A oscilação que quis dizer, então, é com relação ao humor do torcedor e análise. Ele consegue fazer o torcedor feliz num final de semana, com uma vitória, por exemplo, e depois, no meio da semana, deixa o torcedor pé da vida, puto, aí, de repente... deixa o torcedor pra cima de novo com esperança, o famoso aí, nunca critiquei, aí, de repente, o torcedor volta pra uma realidade. Eu acho que é mais aí o resultado. Porque se nós pegarmos o jogo contra o Remo, aí você pega os 2 jogos da Copa do Brasil, você acha que o Atlético mudou muito o seu jogo? Muito melhor ou muito pior? Mas aí, olha que o bom exemplo da Copa do Brasil. Só que classificou. Empatar aqui deixou o torcedor puto. Exato. Mas aí vai lá e busca uma vitória no último minuto? Poxa vida, agora. Porque o torcedor não gosta do estilo do Barba, cara. Já trouxe isso aqui, CJ. O Barba não te enche os olhos. O Barba não é um cara que vai montar um time, que o time vai amassar, que vai ter repertório de chegar e pisar na área, 3, 4 jogadas diferentes e tal. Não vai ter, cara. Não vai ter. Pelo menos com o que ele tem à disposição hoje, o time do Atlético não vai fazer isso. A gente já deixou isso claro. Eu trouxe aqui o Atlético, é o time que mais corre no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Barba que é um time que compete, cara. Ele nunca é um time que dá show com a bola no pé, que dá totó no adversário. O torcedor do Atlético, por cultura do clube, sempre é acostumado a ter um time muito ofensivo, que vai pra cima, que assume risco. Se perder, beleza, mas tá lá amassando. Então, quando ganha, você tem ali
o resultado que conforta. Quando você tem um resultado apertado ou tem uma derrota, o desempenho, o estilo de jogo que não te agrada, e tem todo o direito do torcedor de não gostar ou gostar de um estilo de jogo, de preferir ou não, vai entrar na discussão. Mas aí a gente tem que entender com o que o time tem à disposição hoje e qual que é a ideia de jogo do técnico que foi contratado. Porque aí, se a ideia de jogo não agrada o que você quer, não é em cima do técnico que você tem que cobrar. Aí já é em cima da contratação. E o Rafa foi o único que falou aqui, ó, não sei se faz tanto sentido pro Atlético, quando trouxe o Barba. Então é muito mais pelo estilo de jogo do que pelo resultado e constância, cara. Pelo menos a minha leitura e pela participação do torcedor com a gente. Vocês falam aqui direto, já falaram, continuam falando que quanto mais perto do gol, propositivo, quanto mais ofensivo o time for, mais perto da vitória ele vai estar. Vocês falam isso aqui nos comentários. A gente acredita nisso, CJ. Isso não quer dizer que é a verdade. É a verdade. A gente acredita nesse futebol. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Peço o seu like aí antes de sair do vídeo para deixar aquele like maneiro aí, para dar aquela força pro canal. E deixar aquele convite para quem tá chegando aí, tá se inscrevendo, tá bom? Ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Galo. E também deixar aquele like para dar aquele apoio pro crescimento do canal, tá? Fique à vontade aí para estar conhecendo o canal. Notícia apenas do Galo, Galão da Massa, né? Melhor dizendo. E compartilhe também o vídeo com os amigos aí para dar aquela força pro canal crescer. O canal cresce com os inscritos chegando, os novos inscritos. A cada inscrito que chega aqui no canal, o canal tende a crescer cada vez mais. Então, compartilhe aí quem puder, tá? Tirar um tempinho e tá compartilhando o vídeo. E fique à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam aí das análises aí e as notícias do Galão da Massa. E interage entre si, que esse canal aqui é de vocês, foi criado para atender toda a massa atleticana. Então, mais uma vez, muito obrigado pela preferência. Espero que vocês permaneçam aí com a gente com a inscrição. Só antes de sair, lembra a todos aí, para dar uma olhadinha aí para ver se vocês ativaram o sininho de notificação, porque toda vez que sair notícia, o YouTube vai avisar vocês. E assim vocês sempre serão, né, avisados e ficarão sempre atualizados da notícia do Galão da Massa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, massa!